Nutri, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio do Conhecendo Minha Residência Podcast, nosso podcast com residentes e ex-residentes que tem o objetivo de fazer com que você possa conhecer melhor as diferentes residências aí espalhadas pelo Brasil. E, claro, conhecer também a história de diversas nutricionistas para nos inspirar. Gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a residência em terapia intensiva do Hospital Regional do Sertão Central, que é uma residência aí pelo Enare, tá? E para falar sobre ela, eu convidei a Odélia Soraya. A Odélia Soraya Nobre dos Santos, que tem 31 anos, ela é de Quixadá, Ceará, e ela é formada desde 2021 pela Faculdade Cisne de Quixadá. Ela iniciou os estudos para residência ainda no último ano de faculdade e se preparou por cerca de 2 anos. Ela fez 3 seleções até chegar à aprovação no edital extemporâneo Resmut Ceará, quando era ainda por outra seleção, né? Mas como eu falei, agora é pelo Enare, passando aí em primeiro lugar em terapia intensiva no Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim. E hoje ela está, finalizando a sua residência. Vou colocar ela aqui na tela para conversar com a gente. Soraya, primeiramente, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite e queria que você começasse aí se apresentando um pouquinho melhor e contando um pouco da tua história aí na nutrição, né, até chegar no momento da residência. Tá certo. Então, é uma honra, né, para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por, falar um pouquinho sobre a minha história com a nutrição, também sobre essa residência, né, em específico. Então, eu me chamo Soraya, né, tenho 31 anos, estou concluindo a residência de terapia intensiva, sou de Quixadá, né, mas o meu cenário de prática é no Hospital Regional do Sertão Central, em Xeramobim. Então, vou contar um pouquinho, né, para vocês como foi o meu processo e a minha história com a nutrição, né? Então, a minha história com a nutrição, ela não começou na faculdade. Ela começou muito tempo antes, né? Quando eu ainda nem entendia direito completamente por quê. Mas eu sempre dizia, né, para as pessoas me perguntarem, você quer ser o quê quando crescer? E eu sempre dizia que eu queria fazer nutrição, queria ser nutricionista. Mas eu não sabia exatamente por que eu queria ser nutricionista. Só depois que eu percebi que essa minha história, né, ela nasceu do cuidado. E eu vou explicar para vocês. Desde eu pequena, quando eu tinha 3 anos, meu pai, ele sofreu um AVC. Ele teve um AVC. Então, a partir daí, ele teve, né, os movimentos comprometidos e tal. E aí ele teve, no decorrer da vida dele, ele teve outros AVCs, não foi só um, né? Ele foi acometido por mais, acho que 1 ou 2. E aí ele também era hipertenso, então ele precisava de um cuidado a mais, né? Então eu via ali minha mãe cuidando da alimentação dele, né? Ele precisando de uma alimentação diferenciada, sem sal na comida, né? Com poucas gorduras, uma alimentação mais rica em frutos e alimentos mais naturais. Então, eu via todo esse cuidado da minha mãe, fazendo as refeições para ele, né? Todo o zelo, toda atenção com ele. Então, na minha cabeça ali não era apenas a comida em si, né? Era um cuidado realmente em forma de alimento que ela dava para ele. Então, aquilo me chamava atenção e de alguma forma me tocava e me influenciou de alguma forma que eu não entendia, né? Mas aí eu sempre, com isso, me despertou esse olhar, né? Esse cuidado. Eu também sempre gostei de ajudar as pessoas, de entender, né? E aquela vivência dentro de casa me incentivou, né? Querendo ou não, influenciou com relação a isso. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu já queria fazer uma faculdade, só que na minha cidade aqui não tinha nutrição. Então, eu tive que adiar, né, um pouco esse sonho, esse desejo de fazer nutrição. E aí eu fiz vestibular para letras. Né, iniciei letras, né, na UES aqui, e aí cursei ainda uns 5 semestres, mas
sabe aquela coisa de que você ali não era seu lugar, você não. Eu estava ali, mas sentia que não, aquele lugar não me pertencia, enfim. Aí chegou um momento que a gente passei por umas greves, mesmo estando lá, e chegou um momento que eu pensei, não como se eu estivesse perdendo meu tempo ali. Eu aprendi muito, né? Todo aprendizado foi muito válido, mas eu sentia que não era aquilo, né? Então eu tranquei o curso, né? E depois disso foi o tempo que apareceu nutrição aqui na minha cidade. E aí eu tentei pelo FIES, né? E aí deu certo, e comecei a cursar. Então, finalmente comecei a fazer o curso dos meus sonhos, né? E aí eu me encontrei. Cada disciplina era desafio, né? Era desafiador também, porque era algo novo, que na minha cabeça era tudo lindo, mas tinha as suas dificuldades. Então eu comecei, mas eu me encantei. As disciplinas, né, os assuntos, tudo isso foi me encantando cada vez mais. Então, foi isso, né? E com relação à residência, enquanto eu estava na faculdade, na graduação, eu não conhecia a residência multiprofissional. Eu comecei a conhecer a residência através do meu esposo, que ele começou a estudar para a residência, eu não sabia o que era, e aí, de repente, ele passa na residência também. Ele é farmacêutico e ele fez a cancerologia aí em Fortaleza. E aí foi quando eu conheci... Oi? Não, eu disse sim. Ah, pronto. E aí foi quando eu realmente conheci a residência e aquilo, né, vi todo o processo dele estudando, e aí quando ele passou, foi aquele misto de emoções, eu chorava de alegria e chorava porque ia passar 2 anos longe, né, mas assim, ver todo o esforço, ver como a pessoa cresce, né, cresce muito profissionalmente, então me despertou a vontade, por que não também, de fazer, né. Então, foi aí que nasceu o desejo em mim de fazer a residência, né? E aí, ainda na faculdade, no último ano da faculdade, eu dediquei para ficar estudando, né? Uhum. E aí, no caso, hoje eu percebo que todas essas etapas, a gente vai falar mais, né, mais para frente um pouquinho, mas eu percebo que cada etapa, né, faz muito sentido. O sonho adiado, né, da outra faculdade, ter trancado o curso, a decisão de recomeçar, de cursar realmente a faculdade dos meus sonhos, o exemplo de em casa com, né, a residência, então tudo isso não foi por acaso, né? Me levaram a chegar até aqui, né? Sim. E como é que foi para te escolher qual área de residência que você queria, né? Porque foi terapia intensiva. E você tinha me comentado antes que você passou em primeiro lugar, não só nessa residência, né? Você passou em mais de uma residência e teve que escolher. Então, o que foi que te levou a escolher essa residência em específico? Pronto. Então, quando eu conheci a residência, né, eu não entendia ainda muito bem como era e tudo, como era que funcionavam os programas, as áreas. E no início, né, eu já tinha tentado outras vezes, né? Eu fiz mais 2 vezes. Aí a primeira vez que eu fiz foi para neurologia. Uhum. A segunda vez foi para saúde da família. Na minha cabeça, assim, eu sempre quis saúde da família, na minha cabeça. Mas depois que meu esposo foi para a área hospitalar, eu fui vendo, rapaz, a área hospitalar, ela tem muito a oferecer. Eu acho que o conhecimento assim, é muito grande, então me interessou. Com relação à terapia intensiva em si, né, esse programa específico, era novo na ESP, né, eu acho que do edital extra, foi feito um edital extra exatamente porque parece que as vagas foram liberadas pelo governo federal, né, Ministério da Educação, depois. Uhum. Então, na ESP não tinha terapia intensiva. E aí foi quando eles colocaram, a gente fez uma nova prova. Eu já tinha feito a prova de 2023 para entrar em 2024, né? Não tinha dado certo. E aí, quando foi em 2024, já no mês que o pessoal entrou na residência, eu estava fazendo a nova prova. Uhum. E aí que surgiu essa coisa da terapia intensiva. Tipo assim, não foi aquela coisa é uma coisa que meu sonho era fazer, mas de todas as opções que tinha, foi o que mais me chamou a atenção, né? Era
perfil, né, da área hospitalar, de lidar com paciente crítico. Então, foi dos que tinham o que mais me interessou. Né? Então, Entendi. aí eu coloquei, tinha conseguido na época a isenção, então eu coloquei para todas as opções que tinha disponíveis. E aí deu certo na terapia intensiva, né? Assim, dentre as áreas, realmente terapia intensiva já brilha o olhar, porque é uma área muito Isso. interessante mesmo. E, Soraya, deixa eu te perguntar. Só explicando primeiramente para o pessoal, né? Quando ela fala esse edital extemporâneo, né? Esse edital extra, é porque essa vaga antes ela vinha de outra seleção. Então, antes a ESP não era pelo Enare, as vagas ali disponíveis. Então, ela participou, né, dessa seleção quando ainda era diferente. E aí ela se preparou para a prova e tudo mais. E aí eu queria saber de ti, Soraya, como é que foi essa preparação, né? Você soube que queria fazer residência, começou a estudar, teve reprovações. Então, como é que foi essa tua preparação de não está dando certo até dar certo aí tua aprovação? Sim, exatamente, né? Como você falou, eu vim de duas reprovações, né? Chegava muito perto, mas não dava certo. A primeira que eu fiz, logo assim, depois da faculdade, eu ainda fiquei em primeiro lugar na primeira fase, né? Que antes do ARES, né? Do processo seletivo anterior, que não era o ENARE, tinha as fases, né? E aí fiquei em primeiro lugar, juntamente com a mina do segundo lugar, que era a mesma nota, porque acho que eu era mais velha, aí eu fiquei em primeiro. Só que na segunda fase, que foi dos títulos, ela me passou. Eu tinha uma quantidade boa de títulos, só que ela, tipo assim, era surreal. A menina era demais, tinha muitos títulos, então ela conseguiu, né, passar e ficar com a vaga. E a segunda vez foi também, não era o Enare ainda, por pouco também não consegui. E foi exatamente esse, que foi no 2023 para começar em 2024, né? Finalzinho do ano, eu já triste, porque já era a segunda vez que eu tentava e não dava certo. E aí, quando foi esse digital extra, eu, tipo assim, não esperava, realmente já estava dado, porque, pronto, a residência esse ano não tenho mais, eu nem sei se eu vou tentar de novo, ficava naquela, né? Aí, assim, do nada, da nossa cabeça, né? Do nada surge um edital extra. Um edital, assim, meu Deus, um edital extra. E era o mesmo período de um concurso aí de municipal, no mesmo dia. E eu já tinha me inscrito para esse concurso municipal. E agora? O que é que eu vou fazer? Tinha que escolher um ou outro. Mas aí depois a ESP mudou o dia e eu consegui fazer os dois. E assim, coisa de Deus, né? Coisa de Deus. Eu já bem triste porque não tinha passado, assim, sem muita perspectiva, sem muita esperança, né? E aí foi quando soube do resultado, né? Que eu queria uma vaguinha, uma vaga, e eu consegui passar em primeiro lugar em vários hospitais, assim. E eu fiquei assim, besta assim, com o que Deus tinha feito. Ou seja, você, mesmo tendo reprovações, você ia bem nas provas, né? Porque acabava que, por uma coisinha, por um detalhe, acabava não conseguindo a aprovação ali. Como é que foi, então, Soraya, esse teu estudo? Eu comecei a estudar para residência. Como é que foi estudar para essas provas? Certo. Pronto. No início, quando eu estava na faculdade, né, comecei a estudar, eu adquiri um curso, né, aí me deu uma base, assim, comecei a estudar por ele, foi porque eu estava meio perdida, não sabia, começa por onde, né, não sabia nem o que era residência. E aí, estudei, fui fazendo, só que ainda não era o suficiente para conseguir passar, né. Aí foi quando eu conheci, né, a comunidade. E aí que me deu, tipo assim, foi fundamental, me deu todo o direcionamento, né, as estratégias de estudo, de revisões. Então, depois disso, foi quando eu acho que quando eu adquiri a comunidade, foi exatamente em 2023 para 2024, foi exatamente nesse período. Uhum. E foi, assim, fundamental para eu conseguir a aprovação, né? Então, Dentro dos teus estudos, assim, da comunidade MDA, das aulas e tudo mais, tem alguma estratégia, teve alguma estratégia, alguma coisa que você julgou que foi muito importante, assim, responder muitas questões da banca ou assistir a aula de tal forma,
Tem alguma dica assim que tu daria? Eu fiz desse jeito o meu estudo e eu recomendo que vocês façam também, porque isso é muito bom para aprender. Teve algo assim do tipo? Uhum. Sim, a didática eu já acho muito boa, né? Desde o início você faz aqueles videozinhos de comece por aqui, que aí Aham. para a gente entender a base, que é você organizar os estudos, né? Então, ali você entender que não é estudar muito tempo, mas estudar um estudo mais eficaz, né? O tempo que você tem, você conseguir otimizar o estudo. Então, essas aulas de ensinamento mesmo, de como você montar o seu cronograma de estudos, de revisões, foi um dos pontos, né, que eu achei muito importante, porque eu acho que é uma das coisas que a gente deixa mais a gente perdida. Eu vou estudar, mas eu começo como? Começo por onde, né? Então, isso, a questão das revisões, né, das questões, os simulados, então, aquelas partes que tem das rotas das questões, né, que tem, que você vai desvendando ali, o que é que cai mais. Então, tudo isso eu acho que foi muito importante para eu montar tipo, um raciocínio na minha cabeça, né, e ir organizando direitinho. E detalhe, viu, gente? Ó, só para complementar, a Soraya está contando sobre a residência em terapia intensiva, ela foi aprovada, a gente comemorou a aprovação dela, né, pela comunidade familiar, e agora nós estamos comemorando a segunda aprovação, porque ela também vai fazer residência agora em saúde da família. Então, Soraya não é fraca não, viu? Já a segunda aprovação aí pela comunidade MDA, né, Soraya? Sim, eu não largo a comunidade, viu? Porque eu quero, depois da residência, na residência, vou continuar estudando para concursos assim, maiores, mais robustos, e não largo de jeito nenhum. Toda a vida eu tô renovando, não sai daqui do meu ladinho. Maravilha, Soraya. Então, assim, falamos aí um pouquinho sobre tua preparação, como é que foram as tuas seleções, né? Como é que foi ser aprovada. Então, vamos entrar um pouquinho agora na residência em si, para a gente conhecer essa residência melhor, né? Primeiro de tudo, como é que foi para você começar a residência? Como você falou, né? Você pensou, a experiência hospitalar, né, deve ser muito enriquecedora, deve ser muito grande. Como é que foi ter esse contato e começar ali a residência? Pronto, começar a residência, né? Foi muito desafiador, assim, na verdade, primeiro foi meu sonho, né, tipo assim, a realização do sonho, porque era o que eu queria, né, eu queria muito a residência, então, depois de todo o processo, depois de todas aquelas tentativas, né, das reprovações, das preparações intensas, né, de conciliar rotina de casa, estudos, né, atender, porque antes de começar a residência eu também atendi em consultório, depois que a gente se forma e não quer ficar parado, né, então, depois de conciliar tudo, né, finalmente estar ali na residência foi uma conquista, assim, muito significativa, né, muito importante. Então, eu estava vivenciando algo que eu desejei, então eu tá ali naquele hospital, era uma alegria só, né? Assim, foi muito, muito bom, muito, muito desafiador, mas assim, eu adorava, né? Adoro até hoje, já estou com o coração partido, porque já vai terminar. Mas, por outro lado, a residência tem muitos desafios, né? Assim, a gente também não vai romantizar, porque é muito exigente, né? Tipo, a rotina em si, a carga horária em si, né? Exige muito da gente, então é puxada, é uma rotina puxada, né? E também estar ali na terapia intensiva, né? Você ali na UTI, numa unidade mais complexa, com pacientes muito críticos, acaba que você tem um peso ali de tudo aquilo, né? Dos casos complexos, né? Não é só uma técnica, uma entrega que você tem que fazer diária, né? Então, conciliar tudo isso foi muito desafiador, né? Mas também foi muito, assim, me ajudou muito, né? A crescer. E eu nem sei se eu ia falar sobre isso, porque com certeza eu vou me emocionar, mas eu vou tentar falar. Eu entrei em abril, quando foi em março e maio, eu enfrentei um dos piores momentos da minha vida, que foi a perda da minha mãe, estando na residência. Então, conciliar o luto,
as exigências da residência foi muito desafiador. Foi muito difícil. Eu nem, assim, soube que eu era forte, não, encontrei forças, não sei da onde, de Deus. Porque, para conciliar, né? Eu estava entrando na residência, vivendo um sonho e, ao mesmo tempo, um pesadelo. E aí, passar por isso foi difícil, mas eu entendo que, ao mesmo tempo, tudo isso me transformou profundamente. A dor, ela me deixou mais sensível, né, mais empática com as pessoas. E se antes a nutrição, ela para mim era cuidado, né, hoje ela tem realmente significado, propósito. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios. Eu sei que vai, né, enfim, mas hoje eu sei que a residência ela não me formou apenas, não está me formando apenas tecnicamente, né, mas como um humano mesmo. Então, chegar lá no início, né, foi no início da residência que eu passei por esse baque. Então, foi bem difícil, mas até agora tem dado certo. Foi uma experiência que eu, tipo assim, se eu pudesse, eu escolheria viver de novo. Foi muito, muito importante para o meu crescimento profissional, mas também humano, né? Você está ali com equipes, com pessoas, com famílias, com ali a morte e a vida andando juntos, né? No contexto da UTI. Então, é muito desafiador, mas é muito gratificante, né? Você aprende muito. Eu costumo dizer que quem trabalha numa UTI consegue lidar com qualquer situação, né? E eu acho que esse sentimento de humanidade mesmo, de empatia, é o principal, né? Que a gente tem que ter. Perfeito. Soraya, primeiramente, assim, você é muito forte, né? Eu sei que contar isso, com certeza, não deve ser nada fácil. E as pessoas que estão assistindo, elas vão entender, assim, né? Já é difícil, você já fica insegura começar uma residência, começar uma experiência completamente nova. E fora isso, você viveu, né, algo muito... tenho nem palavras para dizer, né? Fora da residência. E graças a Deus você se manteve forte, né? E continuou a residência. Então, acho que esse nosso encontro fica ainda mais inspirador no sentido de saber o quão forte, o quão inspiradora você é mesmo como profissional, sabe? Então, assim, meus parabéns, tá? Obrigada, muito obrigada. E, Soraya, agora falando um pouquinho assim da tua rotina mesmo, né, da residência, você chegou e aí residência em terapia intensiva, como você falou, né, é um ambiente que por si só você já imagina que é muito desafiador. Como é que é então começar? Como é a rotina de vocês na residência? Quando vocês entram, vocês já começam no cenário da UTI, vocês são acompanhados? Me conta um pouquinho sobre isso. Pronto, né? Até você falando aí, eu vi na mente que eu queria muito essa vaga, né? Eu passei com outros hospitais que eu poderia ter ido, né? Aí em Fortaleza e outros cantos, só que eu realmente queria aqui, né? Aqui perto da minha cidade, e sabe, Deus me direcionou para lá, porque é tão bom lá, é tipo assim, é um hospital muito bom. Eu não falo nem tanto da estrutura, que a estrutura é muito boa, mas os profissionais, as pessoas que estão lá, são, assim, incríveis, incríveis. E aí, quando a gente chega, né, a gente não vai diretamente para a UTI. A gente tem aquele período de vivência da territorialização, né, que a gente vai conhecer como é que funciona ali o trabalho lá no hospital, conhecer os serviços, os setores, como é que funciona, tudo, né, os cenários e tal. E aí, quando a gente passa esse período e a gente vai entrar na prática, né, ali do cenário profissional, a gente entra por outra, no meu caso lá, a gente entrou pela clínica médica. Então, primeiro a gente foi conhecer a rotina da clínica médica, né? Ali a base, como é que funciona, como é que dá, no contexto, né, na gente de nutrição. A gente foi entender como era que funcionava a questão das dietas dos pacientes,
da avaliação nutricional, né, das triagens, das evoluções. Então, a gente começou aprendendo, conhecendo realmente o fluxo, né, lá do hospital, que, por sinal, é muito organizado, tudo muito certinho, né, os protocolos, tudo muito direitinho. Isso, eu acho que ajuda muito no trabalho em si mesmo, sabe? Ajuda muito ter toda a rotina organizada, isso é muito bom. Então, primeiro a gente começou lá, né, na clínica médica entendendo, e aí depois que a gente foi para terapia intensiva, para UTI, né? Uhum. E aí, aproveitando, antes de tu entrar assim, na rotina em si, contar um pouquinho como era a rotina ali quando vocês estavam conhecendo na clínica médica, na UTI em si, me explica como é que funciona a divisão na tua residência. Então, primeiro entramos na clínica médica, aí depois fomos para a UTI. E aí, no primeiro ano da residência, o período todo é lá. Existe alguma divisão de setores? E no segundo ano, tem alguma diferença? Como é que funciona essa passagem pelos setores dentro da tua residência? Pronto. Eu acho que vai muito de cada cenário, né? De cada hospital, de cada supervisão ali geral que organiza o calendário da gente, né? Para nossa agenda, na verdade, para saber, esse mês vocês vão estar aqui, a turma de vocês vão estar aqui, porque assim, não era só a nossa turma, né? A nossa turma de terapia intensiva, tinha outras turmas, né? Tinha a turma da neuro, e agora, como chegou também. Esse ano passado chegou a turma de trauma, né? Traumato e ortopedia. E aí, então, tem que fazer uma agenda que consiga elencar todos, né? Ali fazendo esse rodízio. Mas a gente no primeiro ano, a gente rodizia para algumas clínicas, a clínica médica e outras, e UTI. E também no primeiro ano a gente roda no cenário da atenção primária. E então a gente vai, né, conhecer a rede, né, vivenciar ali a rede, entender o caminho que o usuário do SUS percorre, né? E aí a gente passa um mês, né, rodiziando na atenção primária. E aí também no próprio hospital a gente faz rodízio nas clínicas. Então a gente conhece outras clínicas também. E aí no segundo ano a gente tem a oportunidade de vivenciar também a atenção secundária, que aí a gente pode escolher algum cenário também algum dispositivo da rede, né, para a gente conhecer, de atenção secundária. E aí a gente também rodizinha algumas outras clínicas no hospital, no próprio hospital. E também nós temos o percurso formativo, que é em um hospital de referência, no nosso caso da terapia intensiva, é no Hospital de Messejana. É um percurso obrigatório, né? Já quando vem a agenda lá da ESP, já vem dizendo lá que a gente vai para Messejana, né? Porque lá tem várias UTIs, né, no nosso contexto, para a gente conhecer, entender. Então, é bem legal, é bem interessante, né? Que a gente não fica só ali no hospital, mas a gente conhece também todos os dispositivos, digamos assim, né? Sim, muito bacana. Então, vamos agora dividir para a gente falar sobre rotina, né? Vamos falar só sobre o primeiro ano e depois sobre o segundo ano, que o segundo ano tem bastante coisa diferente, né? No teu primeiro ano de residência, tu passou pelas clínicas. Quais foram as clínicas que tu passou, assim, na tua individualidade mesmo? Eu, no meu primeiro ano, passei em tais. Como é que era essa rotina na enfermaria? O que é que o Nutri residente faz ali? E depois você passa para a UTI. Lá na UTI a gente fazia tais coisas. Conta um pouquinho sobre essa rotina. Pronto, no primeiro ano eu rodei na clínica médica e eu rodei também, é que eu estou tentando aqui me lembrar, mas foi na emergência, né? Que logo quando eu cheguei na residência, o serviço de emergência estava começando. Eu cheguei lá ainda e pude presenciar a implantação de alguns serviços, como o serviço de emergência e o de oncologia. Então, foi no primeiro ano de residência, foi implantado esses serviços lá no hospital. Né? Então, a gente rodou na emergência, rodamos a emergência, já era. É porque passou tão rápido, 2 anos passou tão rápido que eu estou aqui pensando se foi no meu primeiro ano ou foi no meu segundo ano. Mas rodamos na clínica médica, na clínica cirúrgica também. Né? Então, pude perceber na clínica cirúrgica que tem uma rotatividade muito grande, né? Então,
são muitos pacientes, mas eles estão ali para uma cirurgia, né, específica. Então, eles chegam hoje, fazem amanhã a cirurgia, com 1 ou 2 dias vão embora, né? Então, sempre a gente vai lá com o nosso padrão, né, como mandando as recomendações, né, das recomendações da Braskem, Aspen, a gente faz as triagens, né, até em 48 horas, e aí, quando a gente não faz a triagem, por exemplo, da clínica cirúrgica é muito rotativa, mas a gente sempre vai lá conversar com o paciente para entender o que é que ele gosta, se ele tem alguma alergia de algum alimento, então a gente tem sempre esse cuidado. Então, junto com a equipe de nutrição, né, dos nutricionistas que são maravilhosos lá, né, no meu hospital, puxando sardinha, porque realmente a gente estava ali para dar esse apoio para eles, sabe? Para dar esse apoio para eles. Então, eles mostram para a gente como é nos primeiros dias que a gente, né, tá chegando na clínica. A gente não entende muito a rotina daquela clínica, então eles vão com a gente fica observando como é que eles fazem, e aí depois a gente vai fazendo para ganhar autonomia, que eu acho que isso é fundamental, né? A gente está ali para aprender, mas a gente também é profissional, então eu vejo que eles dão essa abertura, né, para a gente poder fazer isso. Então, a gente vai conhecer o paciente, aí vai fazer a avaliação do paciente. Fui também para a clínica, para a unidade de cuidados especiais, que é a UCE, que é como se fosse uma semi-intensiva, né? São pacientes de longa permanência, pacientes traqueostomizados, né? Pacientes, alguns em paliação. Então, tive essa experiência também de ir para essa clínica. Deixa eu tirar. Pronto, pode falar. Assim, eu sei que cada setor, né, vai ter a sua especialidade ali, vão ter perfis de pacientes diferentes. Sim. Hospital, assim, essa patologia aparece muito. Durante a minha residência, eu tratei muito esse tipo de paciente. Tá falhando um pouquinho para mim. Não sei se tá me ouvindo direito. Eu não sei se é a minha internet, mas tu quer saber se teve alguma patologia que se repetia muito, era isso? Que aparece muito, que vocês tratam muito. Uhum. Tem, exatamente. Cada clínica vai ter um perfil, né? Então, a gente via muito paciente hepatopata, muito paciente renal também, né? Paciente com insuficiência cardíaca. Então, dos perfis, eu acho que esses eram a grande maioria. Eu nem falo do combo, né? Que paciente com diabetes também era... tipo assim, esse daí vem certo e vem os outros, né? Quase todos têm, né? Diabetes, hipertensão, mas tinha muito paciente hepatopata, muito paciente renal. E aí também a gente pôde perceber que depois da abertura de alguns serviços, por exemplo, como da emergência, né? Quando a gente for falar da UTI, eu vou tocar nesse assunto que o perfil mudou também, né? Como lá também é uma referência em AVC, né? Tem muitos pacientes que foram cometidos por AVC, né? Na minha agenda não tinha o AVC para rodar na clínica, né, na unidade de AVC. Mas na UTI a gente encontra tem muitos. Então já fica aí a dica, porque eu gosto de perguntar isso, porque a galera já, né, gosta de saber, o que eu posso, sei lá, dar uma estudadazinha, né? Uma preparada para ir. Então, sabendo esse perfil, digamos assim, o que aparece muito, a pessoa já dá, né, aquela estudadazinha a mais. Então, perfeito. Agora me conta, Soraya, sobre a UTI, como era a rotina lá? Uhum. Pronto, na UTI, geralmente, como a residência ela é dividida, né, naquela parte prática e na parte teórica e teórico-prática, todos os dias, pela manhã, a gente estava no serviço, né? Então, todos os dias, quando eu chegava pela manhã, eu ia para o setor da nutrição, a gente ia atualizar os mapas, né, da gente, onde a gente programa toda a prescrição para o paciente, né, da dieta, do plano ali dele, e aí a gente confere no sistema
né, institucional, a prescrição médica, a gente confere se o paciente saiu ou entrou outro paciente no leito, né, faz toda essa conferência diária, né, e a prescrição diária, a gente também avalia se ele tolerou a dieta naquele dia, se eu posso progredir a dieta ou não, ele teve uma intercorrência, ele vai precisar, ele vomitou, ou ele teve uma parada, ou ele instabilizou, aumentou a vazão de droga, né, a droga vasoativa. Então, tudo isso a gente observa para poder fazer o ajuste da conduta, né, da prescrição ali dietoterápica do paciente. Então, a gente sempre olha isso primeiro, aí se a gente tem alguma dúvida, se esse paciente... Porque a gente trabalha muito com o pessoal do lactário, que faz a distribuição das dietas, né? Então, lá eles trazem para a gente, esse paciente que não recebeu, tá de 0, de plaquinha. E aí, quando a gente tem alguma dúvida, será que ele ainda se mantém de 0? A gente liga lá para a unidade, isso antes de subir para ver o paciente, né? A gente organiza e aí depois a gente sobe. Todo dia a gente faz esse acompanhamento, todo dia a gente faz esses ajustes se o paciente, para o paciente chegar na meta dele, né? A gente, quando vai avaliar o paciente, que é até em 48 horas, né? Às vezes a gente faz em 24, assim o paciente chega muitas vezes, mas a gente tem todo um esqueminha que é o nível de assistência. O nível de assistência a gente tem lá, então, o paciente terciário, que a gente chama que precisa de uma dietoterapia específica, né? O sonda, e aí a gente precisa calcular o peso para fazer o cálculo das necessidades, né? Então, o mais rápido que a gente puder avaliar esse paciente, pegar as medidas, né? Para poder fazer esse cuidado muito precoce, né, desse paciente, essa intervenção, né, nutricional precoce. Então, a gente faz, e aí a gente sobe lá para a clínica, vê na nossa listinha, a gente é muito organizado com relação a isso, quantos pacientes eu preciso triar, e a gente tem a reavaliação, né, de acordo com os níveis de assistência. É um paciente que tem risco, né, pela NRS, e aí ele é um nível terciário, então a cada 7 dias eu vou estar reavaliando, mas eu faço aquele acompanhamento diário. Todo dia eu passo no leito do paciente para saber se ele está tolerando, se ele teve diarreia, se ele teve vômito, se ele instabilizou, se não, se está tudo ok. A gente vai fazendo esse acompanhamento diário. Se a gente trabalha muito com a enfermagem também, elas sempre falam comigo para a gente, esse paciente está com uma lesão, desenvolveu uma lesão, então vamos ver, o que a gente pode ver? Aí a gente vai lá ver a questão da proteína, né? Alguma coisa assim que possa ajudar, dependendo se ele tiver em oral, um suplemento para cicatrização, enfim, a gente tem toda essa comunicação e esse acompanhamento diário, né, com o paciente, para a gente fazer a nossa conduta e realmente estar ali olhando, né, e vendo o cuidado integral desse paciente. Uhum. E tem alguma diferença entre a rotina da manhã e a rotina da tarde? Porque você falou, né? De manhã a gente vai primeiro, já vai olhar todos os pacientes, ver todas as informações, passar para poder ir lá, né? Vocês têm alguma diferença nessa questão turno da manhã, turno da tarde? Tem dias que é teoria em relação à carga horária mesmo de vocês, a distribuição? Sim. A gente prioriza lá no serviço os residentes, né? Pela manhã estarem no serviço, né? Acompanharem os pacientes, a rotina. E aí, à tarde, a gente tem tarde que a gente passa a tarde também no serviço, né? Mas tem tardes que voltadas para as rodas, né? As famosas rodas que a gente tem, que é a roda de núcleo, que com preceptor, quando a gente chega no hospital, né? Tem os preceptores, que são aquelas pessoas que vão nos ajudar ali no serviço, né? Por exemplo, eu tenho a minha preceptora de nutrição, de núcleo, que a gente chama, né? Que ela é nutricionista, e aí a gente vai ter as rodas, que a gente vai discutir casos, né, casos clínicos, alguma dúvida que eu tenho com relação a alguns pacientes, né, e a minha preceptora, ela é da UTI, então isso é muito bom, porque, né, ajuda muito, porque ela tem uma experiência muito grande, então ela foi me mostrando como era, que acontecia, dando as dicas, me incentivando, né, a estudar, buscar conhecimento, e sempre olhar o paciente como um todo, não esperar ter autonomia, né, não esperar que alguém ou outra pessoa dite, mas eu
esse paciente aqui tem condição de progredir, tipo assim, eu ir lá e falar, né, tipo assim, mostrar que o nutricionista é importante ali naquele meio. Então, a gente é muito bom porque a gente aprende isso também, né, de se posicionar, de fazer entender que o nutricionista, nesse contexto de terapia intensiva, ele é muito importante, né, ele é fundamental, né. Então, ele vai muitas vezes, né, orientar, olha, esse paciente está com a nora mais elevada, se continuar subindo, tem que zerar a dieta, né? Porque pode influenciar na questão da prestesia, né? Do trato gastrointestinal. Então, a gente tem esse olhar também, esse cuidado com isso. Então, aí a gente tem, né, as rodas de núcleo, tem também as rodas de campo, que aí é o preceptor da turma, né, da turma toda, que aí a gente também faz estudos de casos, as sessões clínicas, e também trabalha um materialzinho que a ESP manda, tem agendinha do que trabalhar cada semana, então tem as atividades para serem realizadas, aí tem a roda de gestão, que é com a supervisora geral, então ela se reúne com todas as turmas de residentes, né, da área multiprofissional. Então, aí a gente vai discutir alguma demanda, alguma agenda, alguma possível mudança no rodízio, né, da gente, também sobre qualificação de TCR, né, que acontece no início, quando você está quase chegando no segundo ano. Então, tem essa parte também da qualificação. Então, tem as rodas à tarde, tem os momentos de estudos individuais também que a gente tem, que é garantido, né, da gente. Aí a gente tira também no período da tarde para ter esses momentos, tem o horário de estudos de caso, tem horário de rodas de equipe, então não é só a prática ela é muito importante, né? Mas tem também a parte teórica que a gente vai estudar, vai como é que diz? Se especializar mais, aprender mais, né? Exatamente. Isso dá até uma segurança maior para quem está assistindo, porque às vezes a gente pensa, vai ficar 100% ali na prática, mas aí a gente já sabe, tem que ir em mente. É 80% prática e 20% teoria. E é muito legal na ESP, porque de fato é bem organizado. Sempre tem essa questão, né, das rodas e tudo mais. Essa questão que você falou da preceptora. É muito interessante essa questão da discussão, porque você tem mais segurança de fazer suas condutas depois e ter essa autonomia maior depois, né? Então, isso com certeza. Bacana. Então, eu digo, pode falar. Pode falar. Não, que para quem está assistindo, né, tipo assim, é garantido, né, as horas de roda, então a gente tem que dar o nosso melhor no serviço, mas essas horas é bom que a gente garanta que tenha para a gente tirar para estudar, né, para se especializar mais também. Perfeito. E Soraya, conta agora sobre o segundo ano, que tem cenários mais diferentes ali que tu falou, né? Que passa até pela atenção básica, não é isso? Passa por outros setores, roda fora, lá em Messejana. Conta um pouquinho sobre a rotina de cada um desses lugares. Pronto. O segundo ano você já está naquela, né? Você já recebeu o seu R1, então você é R2, mas você até imagina, eita, tô saindo, né? Tô saindo. Então passa muito rápido, muito rápido. E aí no R2 você tem apresentado no R1 ainda, já quase chegando no R2, eu apresento qualificado o TCR, né? Que é uma parte importante da residência, né? Que é quando é o nosso trabalho de conclusão, que é feito por 2 etapas. A primeira etapa é o projeto, né? Que é justamente nesse período que a gente vai qualificar esse projeto, para depois a gente dar continuidade dele como artigo, né? Para ser submetido numa revista. É como obtenção do título, né? O TCR, ele é um requisito parcial para a obtenção do título de especialista. Então, no segundo ano, né, você já tem qualificado terminando o primeiro ano, qualificou o TCR, no segundo ano você vai dar continuidade, né? Se for pesquisa de campo, você vai começar as suas pesquisas, vai passar pelo comitê de ética, se precisar, enfim. E além disso, do TCR, tem também as atividades produtos da ESP, né, que todo módulo tem, a gente também concilia nesses horários de estudos à tarde para fazer, né? E aí no segundo ano também a gente roda para algumas clínicas. Eu acho que eu rodei no segundo ano, foi na emergência, já era segundo ano. Já era no segundo ano quando eu rodei na emergência. E aí a gente roda também algumas clínicas e a gente roda na atenção secundária.
e na atenção no terciária, né? Também no percurso formativo, que é que Messejana, né? Então, é onde a gente vai conhecer outros hospitais que são referência também, né, na área de terapia intensiva. Então, foi muito bom ter essa vivência, né, lá no Hospital de Messejana, um hospital grande, né, com muitos casos. A primeira vez que eu vi um ECMO, eu achei muito incrível. Eu tive aula de ECMO lá, então achei bem interessante. Paciente pós-transplante, né? A sua especialização era em transplante, né? Isso, exato. Eu vi lá nesse percurso formativo um paciente transplantado. Então, é muito interessante. Tipo, de onde era que eu ia vivenciar isso se não fosse na residência, né? Então, foi muito bom. E aí, a rotina do R2 é isso, sim. Uma dúvida. Quanto tempo vocês ficam no hospital de Messejana e vocês ficam mais na UTI ou vocês passam lá também por enfermarias? Pronto. Um mês. Todos esses percursos geralmente são só um mês, né? Para a gente vivenciar ali. É pouco tempo, né? Mas dá para a gente ter uma noção. E aí, sim, no caso lá, no meu caso, quando eu fui em novembro, tinha outras residências também, vindo de outros hospitais, né? Então, o pessoal de lá tentou organizar, como tem algumas UTIs, né? E era eu e mais outra Nutri de terapia intensiva, então eles meio que priorizaram a gente para as UTIs, né? Então, eu fiquei na UTI coronariana 15 dias, que um mês voa, né? 15 dias na coronariana e 15 dias na pós. Eu esqueci o nome agora. Pós-cirurgia, pós-transplante, eu acho. Alguma coisa desse tipo, na CETI, eu esqueci o nome agora, mas foi nessas duas UTIs. Aí foi nessa outra, nessa de cirúrgica, tipo cirúrgica, pós-cirúrgica. Eu vi o paciente de ECMO, né? Então, foi dividido assim, a minha rotina, né? 15 dias numa UTI e 15 dias em outra. Não passamos por enfermaria. Não deu tempo, né? Eles priorizaram realmente o UTI, que era na nossa ênfase, né? Mas, sim, foi muito bom. É muito bom. Não, e é interessante que seja assim, que seja mais a terapia intensiva, porque no próprio local de vocês, na instituição de vocês, vocês têm essa experiência de passar por várias enfermarias, né? Então, realmente é interessante vocês conhecerem a UTI de outros locais. Então, muito bacana. Exatamente. E na atenção secundária, conta como é que é? Como é que é a rotina? O que vocês fazem? Como é que foi para ti? Pronto, a gente escolheu, a gente podia escolher, né? Então, tinha algumas opções, só que eu quis ir para um hospital secundário aqui na minha cidade, né? Então, um hospital que é referência da parte infantil, mas eu não fui muito para a parte infantil, eu também quis conhecer a UTI, eu me apaixonei por UTI, né? Então, esse hospital tem uma UTI, né, pequena, com os casos menos complexos, como os do hospital que eu trabalho, né? Mas tem, assim, os profissionais são incríveis também. E a parte também de obstetrícia, tinha clínica médica também. Então, eu conhecia um hospital pequeno, um hospital filantrópico, né? Então, eu quis ter essa vivência também aqui da minha cidade. E aí foi bem interessante também, né? Tem as nutricionistas, aí eu acompanhei, tem a residente também lá, de obstetrícia, né? Que no ano que eu fui como R2, ela era R1, então estava iniciando a residência lá, nesse hospital, né? Hospital e maternidade, e aí foi bem legal também, de vivenciar tanto a parte, né? Eu quis ir para a UTI, porque eu disse, não, eu quero conhecer a UTI daqui, né? Para ver como é e tudo. E também conheci a clínica médica, né? As enfermarias, né? Na internação. Acompanhava também a residente na parte da obstetrícia, como que ela faz os atendimentos. Eu estava acompanhando também tudo isso. Perfeito. Com as gestantes e tudo. Foi bem interessante. E deixa eu te fazer outra pergunta. Eu não sei se eu me enganei, mas você tinha falado que passou também pela atenção primária. É isso ou não? Foi, a atenção primária foi no primeiro ano, passei. Ah, legal. Como é que foi? Foi muito bom. Eu gosto muito. Eu fiquei aí agora para fazer essa residência de atenção primária.
a saúde da família. Meu Deus, no início eu queria muito saúde da família. E aí eu fui para o hospitalar e me apaixonei pelo hospitalar, pelo UTI, né, terapia intensiva. Aí eu fico, e agora? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir me apaixonar também, gostar também? Mas assim, eu gosto, eu adoro. Quando a gente foi em setembro, então foi um mês bom. A gente conseguiu fazer muitas educações em saúde, né, sala de espera. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, de estar ali com as pessoas que estão ali esperando os atendimentos, né? E aí a gente aproveitou para fazer coisas do Setembro Amarelo, né? Conscientização. A gente também, juntamente com a Casa da Mulher Brasileira, a gente o nosso projeto de intervenção foi sobre isso, com relação à violência, e a gente levou acho que ela era assistente social para falar os tipos de violência, como que as mulheres poderiam proceder em caso de estarem sofrendo algum tipo de violência, né? Violência psicológica, às vezes elas não sabem nem que passam por isso, então foi bem interessante. Aí a gente saiu panfletando nas praças também, a Casa da Mulher deu material para a gente distribuir, né, como conscientização. A gente fez oficina de Chantala com as gestantes lá na atenção primária. Então, foi muito interessante. Teve atendimento, né, do nutricionista. A gente fizemos visita domiciliar, então, muito bom. Né, eu participei também, acompanhei. Então, foi assim, foi muito interessante, muito proveitoso. Você aprende muito, até mesmo nesses momentos, assim, foi muito incrível. É muito interessante você passar realmente por... No início, eu pensei, eu estou no hospital, mas por quê? Que vai precisar ir para atenção primária? Mas quando você vai, você entende como é interessante, né? O paciente, ali a base, né? A atenção primária ali é a base, ela bem feita, com todo né, a proposta que ela se propõe, né, da promoção, né, da saúde, tudo. Muitas vezes o paciente não precisa nem chegar para o nível terciário, né? Consegue resolver essa situação ali do nível primário para o secundário. Então, foi muito bom experienciar isso também. Perfeito. Nossa, assim, você contando aí, dá para ver que essa residência é muito completa, né? Porque você pensa, residência em terapia intensiva, mas é uma residência que te dá essa profundidade na terapia intensiva, mas te dá a oportunidade de conhecer também outras áreas. Então, você passar pela enfermaria, atenção primária, atenção secundária, outro hospital da atenção terciária. Então, essa residência é muito rica, então eu gostei bastante. E, Soraya, deixa eu te fazer outra pergunta. Dentro de toda essa tua experiência que tu teve, né? Porque você passou por vários pontos. Teve alguma experiência, assim, que você diz, dentro da terapia intensiva, ou mesmo, né, em alguma dessas outras áreas, que você pensou assim, nossa, já valeu a pena ter feito essa residência. Essa experiência aqui que eu passei como residente foi muito legal. Teve alguma coisa assim, algum caso, ou então algum setor que tu achou muito interessante? Pronto. No caso, não teve uma coisa pontual, né? São toda essa vivência desses detalhes de passar pela terapia intensiva que, assim, é uma experiência que eu não vou esquecer e eu quero muito voltar para trabalhar com aquilo, né? Eu gostei demais. Então, a terapia intensiva é um mundo, a gente consegue crescer, a gente consegue ter raciocínio clínico, estudar sobre os casos, conhecer, mas eu acho que a parte de você ver algum paciente que chegou ali na UTI com expectativas mínimas, e você vê ele melhorando a cada dia, e aí você vê ele tendo alta da UTI, então, tipo assim, eu acho que são experiências que marcam. O paciente chegou muito ruim, muito mal, assim, ninguém achava que ia, né, ter um prognóstico favorável, e aí aos pouquinhos, a cada dia, com o esforço de cada um da equipe, de todo mundo da nutrição, né, a gente também participando disso, assim, maravilhoso, é gratificante demais. Então, acho que isso, e mais do que essa parte da área da profissional, que eu estava pensando sobre isso, a parte dos vínculos. Eu, pelo menos, vou sair assim com muitas amizades, fiz muitos amigos,
você, como você trata as pessoas, né? Isso é muito importante. Então, eu vou sair, além de toda essa experiência profissional, nessa outra área também, mais humano, de que eu pude fazer pelo paciente, né, pela família, mas também pelos profissionais, pelas pessoas que eu tinha contato todo dia. Então, de criar vínculos mesmo. Então, acho que isso também é uma coisa que eu vou levar, que também não tem preço, né? Muito, muito legal, muito interessante. Maravilhoso. Soraya, assim, eu acho que por tudo que você falou, já deu para a gente ter uma visão, assim, incrível de como é que funciona essa residência. Eu fiquei encantada. E aí, para a gente fechar, assim, com chave de ouro, eu queria saber se você teria algum conselho, assim, para você dar para quem quer fazer essa residência. Ah, o que você diria para essas pessoas que estão assistindo? Pronto, eu digo, bora, vai. Eu sou daquelas de incentivar a residência. Onde eu tô, eu vejo profissional da saúde. Ah, você é profissional da saúde? Pensa em fazer residência? Eu sou dessas. Eu não romantizo em nenhum momento. É puxado, é cansativo, dá vontade, às vezes você surta, dá vontade de surtar. Você pensa que não vai conseguir, mas você consegue, dá certo. Quando você sai mais forte. Mas, assim, todo local que a pessoa tiver, né, dependendo do cenário, vai ter as dificuldades. Eu não estou aqui romantizando que tudo que eu vivi foi maravilhoso. Não, teve as coisas difíceis que tem, né? Você é uma coisa que a pessoa se desafia a cada dia, né? Eu tinha insegurança na parte de condutas, né? Qual a dieta escolher para esse paciente que, com medo de, como era paciente crítico, de tomar uma conduta errada e isso influenciar. Então, vai dar medo, mas é na prática, né, estudando, tendo as orientações, né, de profissionais com experiências na área, que a gente vai ganhando confiança e ganhando autonomia, entendeu? Então, eu recomendo demais. É uma coisa que é uma experiência da área profissional que faz a gente crescer muito, tanto profissional como pessoal também. Tipo, você aprende a conviver em equipe, né? Você não seleciona os seus companheiros de equipe, você não, né? Ninguém seleciona. Então, você aprende a lidar, querendo ou não, você vai, né? Aprende ali a respeitar e a suportar. Se você, assim, eu não tenho esse problema porque assim, eu consigo me dar bem, mas tem pessoas que são difíceis, tem as personalidades, né? As ideias são diferentes, então você precisa ter esse respeito de entender essa educação, né? E eu acho que isso é muito bom porque você aprende a lidar. Se você aprende a lidar com isso, você consegue lidar com tudo, com outras coisas, né? Com os profissionais, né? Também os diferentes olhares, né, pelo aquele paciente e tudo isso juntando faz aquele olhar maior. Então, é muito interessante a pessoa vivenciar isso, ter experiências. Você está ali numa pós-graduação que você tá estudando, mas você está vivenciando na prática. Outra pós-graduação não vai oferecer, né? Como a residência ela oferece. É muito puxado, né? Eu enfatizo mais uma vez, mas é muito gratificante. No fim, quando você sai, eu tô chegando já na reta final, eu vejo como passou rápido e como a Soraya que entrou em 2024 é totalmente outra, né, hoje. Hoje eu sou outra pessoa. Ou seja, uma evolução profissional gigantesca, né? Gigante, muito, muito mesmo. Então, façam residência, aproveitem, é muito bom. Maravilha, perfeito, Soraya. Olha, tenho certeza que esse episódio trouxe várias lições aí para a galera que quer fazer residência, né? Esse cenário de prática muito interessante que está disponível aí no Enare, né? Para quem quiser fazer. Então, agradeço demais a sua participação, enriqueceu muito o nosso podcast. Agradeço aí a todo mundo que está assistindo também, né? Qualquer dúvida, acredito que a Soraya pode ficar, né, disponível a chegar para perguntar. A Soraya vai responder, né? Então, fica aí mais um episódio, mais um cenário de prática, para serem a opção aí de vocês, né? Para quando forem fazer a residência. Então, agradeço demais quem está assistindo e agradeço muito você, Soraya, por ter topado participar, tá bom?
Nossa, eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu fiquei muito honrada, muito feliz com o convite. E para cada um, né, que vai estar assistindo, eu espero que realmente tenha contribuído. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, eu sei que depende muito de cada cenário, né, que a pessoa fosse inserir, mas quiser o que eu puder ajudar. Inclusive a minha R1, quando antes dela entrar, ela estava decidindo qual ênfase ela ia. Eu convenci ela, venha para terapia intensiva, ia ser a minha R1, e ela veio, e ela foi. Então, estou muito feliz, muito honrada com o convite, estou à disposição, e é isso, muito obrigada, foi um prazer mesmo. Prazerzão. Pois, gente, ó, um beijo e até o nosso próximo episódio. Beijo.